1 de Pedro, capítulo 2. 1 de Pedro, capítulo 2. Os que estavam aqui no último dia do Senhor, domingo passado, sabem que o que eu farei agora é a segunda parte do sermão. Então, o que aconteceu no domingo passado, pela manhã, foi a primeira parte dessa exposição. Eu precisei quebrar em duas partes, como acontece com alguma frequência. E como eu não preguei domingo à noite, aqui, isso acabou ficando, no caso a segunda parte ficou para hoje. Mas eu farei uma breve revisão, bem breve mesmo, do que nós vimos no primeiro ponto. Uma vez que o que nós ouviremos na segunda parte do sermão tem bastante conteúdo aqui e eu preciso então ser sucinto nessa revisão aqui do primeiro ponto. Lembrando, irmãos, estamos diante de um texto, 1 de Pedro 2, do versículo 1 ao versículo 3. E o primeiro ponto do texto é exatamente o versículo 1, que foi pregado na semana passada. Hoje farei a exposição dos versículos 2 e 3, se Deus assim nos permitir chegar até lá. 2 e 3 essa noite serão expostos. Mais uma vez a leitura, 1 de Pedro, capítulo 2, a partir do versículo 1 a leitura, até o versículo 3. Assim diz o Senhor nosso Deus: despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisias e invejas e toda sorte de maledicências. Desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. Se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso. Amém. Nós vimos que há coisas, meus irmãos, que nós só entendemos de fato, pelo menos profundamente aquela coisa, se nós provarmos aquilo. Lembram que eu falei sobre isso? Alguém pode descrever o sabor do mel, do café ou de um pão assado, mas nenhuma descrição ela substitui a experiência. Enquanto a pessoa não prova, aquilo não passa de uma ideia. Mas depois que você prova, o desejo então finalmente nasce e ele cresce cada vez mais. O que Pedro ensina aqui nesses versículos, sobretudo no versículo de número 3, é exatamente isso. Ele fala algo nesse sentido, sobre experimentar que o Senhor é bom. Ou seja, a vida cristã não começa apenas com a informação sobre Deus, mas com a experiência da sua bondade. E a pergunta que eu fiz no início daquele sermão, e ela permeou toda a primeira parte do sermão, e eu quero que permeie também a segunda parte desse sermão, é a seguinte: você já provou que o Senhor é bom? Você, homem, você, mulher, você, criança, você já provou que o Senhor é bom? O texto nos ensina, meus irmãos, que porque já experimentamos a bondade do Senhor, devemos abandonar todo o pecado e desejar ardentemente a palavra de Deus para crescer na salvação. Então veja, você já experimentou, porque nós já experimentamos a bondade do Senhor. Devemos abandonar todo o pecado, que é aqui resumido no versículo 1, e ao mesmo tempo desejar ardentemente a palavra de Deus para crescer na salvação. Vimos que a divisão do texto ela está em 3 partes aqui. No versículo 1 nós vimos que o apóstolo Pedro ele exorta a igreja a abandonar os pecados que destroem a comunhão. O versículo 1 foi exposto. Abandonar o pecado, ou os pecados que destroem a comunhão. No versículo 2 ele nos ensina, como veremos nessa noite, a desejarmos ardentemente o alimento espiritual. E no versículo 3 ele dá a razão. Ele dá a motivação para você fazer isso. Por que você vai abandonar todo tipo de pecado e vai desejar ardentemente a palavra de Deus? Ora, porque você já provou a bondade do Senhor. No versículo 3, ele fala sobre a experiência real da graça de Cristo. Avançando aqui, ainda nessa síntese, nós vimos que cada pecado mencionado, maldade, dolo, hipocrisias, invejas, toda sorte de maledicência, serve aqui como um resumo mesmo, porque o apóstolo Pedro poderia ter citado outros pecados, mas a ênfase do apóstolo aqui é em falar especialmente de pecados que corroem, que destroem a comunhão do corpo de Cristo, e de alguma forma
eles acabam sendo instrumentos do próprio diabo para anular, ou no caso, para tentar, assim, anular a unidade do povo de Deus. Vimos que a expressão que ele utiliza no versículo 1 desse capítulo 2 é uma expressão que traz a ideia de se despir. É esse o sentido aqui, quando ele fala sobre se despojar. Você precisa, assim como eu, precisamos nós, tirar as vestes imundas, retirá-las. Maldade, o dolo, a hipocrisia, inveja e maledicência. Essas vestes imundas têm que ser removidas de nossas vidas, colocadas para fora. E em seguida, agora ele passa a falar de um segundo aspecto, de uma segunda exortação que ele faz aos crentes. Desejar ardentemente o alimento espiritual. Observe o versículo 2 mais uma vez. Versículo 2. Desejar ardentemente como crianças recém-nascidas. Eu quero que você perceba aqui, observe a expressão. Como crianças ou como bebês recém-nascidos. Uma pergunta que é feita com relação a esse versículo aqui, irmãos, é a seguinte: será que o apóstolo Pedro está falando, usando essa expressão aqui, porque os seus leitores originais, eles eram crentes recém-convertidos? Por isso ele usa essa expressão aqui? Não é esse o sentido aqui. Quero que você abra a sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 3. 1 Coríntios capítulo 3, sem desmarcar o texto. 1 Coríntios 3, versículo 2. Veja que Paulo fala, Paulo usa uma ilustração, no caso uma imagem, a imagem semelhante aqui. Mas o sentido que ele aplica aqui aos Coríntios é outro. Veja, 1 Coríntios 3, versículo 2. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podíeis suportá-lo, nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Agora vá lá para Hebreus capítulo 5. Hebreus capítulo 5, versículo de número 12. O 12 e o 13. Hebreus 5, 12 e 13. Pois com efeito, quando devíeis ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine, de novo, quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim vos tornastes como necessitados de leite e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Perceba que tanto Paulo como o autor dos Hebreus aqui, utilizam a imagem do leite aqui para se referir a pessoas, a um grupo de pessoas que estava nos primeiros rudimentos, começando ainda a aprender. Contudo, Pedro, quando usa essa imagem aqui de leite, irmãos, ele não está usando o leite aqui com um sentido de pessoas recém-convertidas, que precisam ainda se alimentar de coisas mais básicas, se fortalecer nessas coisas mais básicas. Não é essa a ideia. A ideia aqui é que eles devem ansiar por leite espiritual, à semelhança de bebês que anseiam pelo leite materno. Ou seja, com avidez e frequência. Então, diferente de Paulo e do autor aos Hebreus, que usam para se referir de forma específica a algo mais elementar, Pedro está usando com um outro sentido aqui a imagem. A ideia é essa. Assim como um bebezinho, ele deseja ardentemente o leite da sua mãe para se alimentar, para ser nutrido, você e eu precisamos também desejar esse leite aqui, puro e espiritual. Essa metáfora, meus irmãos, certamente ela é muito bem compreendida por qualquer um dos que estão aqui presentes que tem ou já tiveram um bebê em casa. Quantas noites de sono perdidas? Quanto sono foi interrompido pelo choro do bebezinho à noite que queria saciar a sua fome por leite? Sim, os pais sabem muito bem como é lidar com isso. E em nossa casa, em breve, passaremos pela terceira vez por tal experiência. O bebê que clama, que deseja, que demonstra que, com a sua atitude, como se a sua vida dependesse, de certa forma, isso é verdade mesmo, dependesse daquilo. Ele precisa do leite, enquanto ele não toma,
Ele não sacia a sua sede, a sua fome. Ele não se aquieta. Ele não é acalentado. Sim, Pedro usa a frase como bebês recém-nascidos de modo figurativo, meus irmãos, para que os seus leitores visualizem as crianças que desejam ser alimentadas. Perceba a beleza da palavra de Deus aqui. A imagem que Pedro traz para nós, imediatamente, seja aqueles que têm ou tiveram bebês em casa ou não, claro que estes ainda mais, com a experiência que tiveram, já vão logo imaginar como é que é isso. Já pensa logo no bebezinho, chorando e querendo o seu leite. Tenha essa imagem na mente. Assim também, os cristãos devem ansiar pela palavra de Deus. Pedro encoraja seus leitores e a nós essa noite a desejarmos ardentemente o leite da palavra de Deus. Ele não os repreende, mas deseja e encoraja que anseiem pelo alimento espiritual. Essa é a palavra, veja, versículo 2, ainda. Desejai ardentemente, ou com essa ideia, anseiem. O termo ansiar ardentemente, meus irmãos, no original grego, deve ser compreendido como algo positivo aqui. Pedro não está utilizando com um sentido negativo. Paulo, por exemplo, usa esse termo de modo favorável quando expressa o desejo de ver os crentes, os quais ele escreve as suas epístolas, aquele desejo ardente de ver os irmãos. O verbo aqui indica um desejo pessoal intenso. A semelhança do que aparece nos Salmos. E aqui pensando, é claro, na tradução do hebraico para o grego, na Septuaginta, na versão grega do Antigo Testamento. Quando o mesmo termo aparece lá, no Salmo 84, para se fazer referência ao anseio pelos átrios do Senhor. Essa é a ideia. Você e eu devemos desejar ardentemente este leite aqui. Assim como o salmista ansiava pelos átrios do Senhor, pela presença do Senhor. Precisamos ansiar também como um bebezinho que não se aquieta enquanto ele não tem a sua fome saciada. Percebe? Como a Bíblia nos ordena, meus irmãos, a cultivarmos uma fome espiritual verdadeira. Bebês choram e insistem pelo leite. Não é algo ocasional. Precisam disso diariamente, constantemente. O cristão saudável, da mesma forma, ele desenvolve um desejo real pela palavra. Não se trata de um hábito religioso meramente. Não é isso. Como é que você faz isso? Então, como é que eu posso fazer isso? Ora, uma das formas é criando uma disciplina diária de leitura da palavra de Deus. Assim como todos os dias, creio eu, você se alimenta, talvez no mínimo 3 ou até 4 vezes por dia, talvez até mais, você deveria também cultivar o hábito da leitura diária da palavra de Deus. Mais importante do que o arroz, do que o feijão, do que você come, é o alimento espiritual que você ingere da parte do Senhor Deus. Você não pode depender somente do sermão dominical. E aqui, essa fala não significa dizer, da minha parte, que eu estou diminuindo o valor da pregação da palavra. Pelo contrário, aqui é o ápice, aqui é o banquete, aqui é onde você vai se regalar ainda mais pela pregação da palavra de Deus. Todavia, você não vai depender somente disso. Você não se alimenta uma vez por semana, se alimenta? Você não come uma vez a cada 7 dias. Você faz isso? Você não faz. Então, você diariamente também precisa nutrir a sua alma com o leite puro e espiritual do Senhor Deus. Uma outra forma também de fazer isso, meus irmãos, para que haja desejo ardente, um anseio pela palavra, é orar pedindo a Deus por isso. Orar. Meu Deus, quantas vezes, fale assim ao Senhor, quantas vezes o meu desejo é outras coisas, é por outras coisas. Eu gasto tempo com a internet. Eu gasto tempo com conversas frívolas, que não devem nem acontecer em minha vida. Eu gasto tempo com coisas supérfluas e eu não tenho tempo de meditação e leitura na tua palavra. Ore.
Ore, veja, é uma oração que ela certamente será atendida. Se você orar com fé em Cristo, o Santo Espírito do Senhor te concederá um desejo ardente pela sua palavra. Ou se tem alguma dúvida, que aquele que inspirou a palavra tem o desejo de que ela queime em seu coração. Você tem alguma dúvida quanto a isso? Agora, para você orar dessa forma e cultivar isso em sua vida, você precisa olhar para esse leite e tratar a palavra de Deus como uma necessidade real. Por isso a imagem do bebezinho aqui. É uma necessidade real. Para um bebê, leite não é luxo, meus irmãos. É questão de sobrevivência. Ele depende disso. Ele precisa disso. Enquanto você não tratar da mesma forma, enquanto você não olhar para esse leite espiritual e puro e não ver da mesma maneira, você não vai tratá-lo assim. Você não vai buscá-lo assim. Você não vai desejá-lo ardentemente, não vai. A igreja de Cristo, nós aqui como igreja local, precisamos entender que a palavra não é um conteúdo opcional, mas é o alimento que sustenta a nossa fé, meus irmãos. Outra forma também, priorizar o ensino bíblico sólido da igreja. Temos que ser gratos ao nosso Deus, que por sua bondade, que já experimentamos, nós temos, assim, graciosamente, da parte do nosso Deus, instrução aqui nessa igreja. As quartas, no dia do Senhor principalmente. E quantas vezes a gente perde, desperdiça esse leite, joga fora esse leite com outras coisas. Com outras coisas. Quantas vezes você faltou o culto por motivos supérfluos e até pecaminosos? Quantas vezes? Recentemente, inclusive. Quantas vezes? Enquanto o leite era derramado do púlpito. O leite espiritual puro sendo derramado. Não por causa do pregador, mas a despeito do pregador. Por causa da palavra. E você em casa. Ou seja lá, só Deus sabe onde. Não por um motivo justo, de doença, por exemplo, ou alguma outra coisa, mas porque desprezou o leite, não o desejou ardentemente. Sabe uma outra forma? Uma outra maneira de você se alimentar desse leite, e não somente fazer isso, mas pensando aqui nos homens, nutrir a tua casa com esse leite? Você tem culto doméstico? Você tem culto doméstico? Alguns aqui talvez tivessem o desejo de responder sim, pastor, nós temos em nossa casa. Mas para alguns aqui é bem provável que a resposta seja um sonoro não. As desculpas são muitas. Há muitos conflitos e interrupções. A correria do dia a dia, a loucura da vida, para que os cultos domésticos sejam regulares. A gente até tenta, a gente até se esforça, mas não dá. Você tentou, mas não consegue reunir a família toda. E talvez você, homem, já tenha até desistido disso. Que falar então da mulher, que insiste com o marido, que pede ao marido, que diz, me dê o leite da palavra de Deus. E você só nega a sua esposa e aos seus filhos. Mas ouse negar isso diante do seu Deus nessa noite. Há momentos que você consegue se reunir com a sua família, não há? Talvez para ver um filme. Talvez para poder sentar e comerem juntos. Talvez em torno da TV para poder ver um jogo de futebol. Você consegue reunir a sua família quando você quer, não consegue? Por que você não faz isso com relação ao culto doméstico? Por que não? Porque não há o mesmo esforço, porque não há o mesmo desejo, ou nesse caso maior, um desejo muito mais ardente por isso, por que não há? A minha fala aqui, meus irmãos, não é negando as dificuldades do dia a dia, para
de fato nos reunirmos, e alguns têm mais dificuldades do que outros. Mas a palavra de Deus nos exorta nessa noite, que apesar das dificuldades, devemos nos esforçar sim, todos os dias, para nos reunirmos em adoração familiar, para que o leite da palavra de Deus nutra as nossas almas. A hora das refeições, por exemplo, meus irmãos, é reservada para a família. E esse tempo, ele pode e até deve incluir oração, leitura bíblica. A família cristã se reúne na hora das refeições, não só com o intuito de gozar da companhia uns dos outros, mas para expressar gratidão a Deus por sua palavra. As famílias devem aguardar com um desejo ardente a hora das refeições, fazendo dela um momento devocional. Precisamos de alimento espiritual, mais do que de qualquer outra comida, com a mesma regularidade diária. Os cultos familiares, os cultos domésticos devem ser para toda a família. E todos os membros devem ser incentivados a participar. Eu falei isso tantas vezes, não é? Mas falarei 1 milhão de vezes mais. Qual é a tua desculpa? Além dessas que eu já citei. Pastor, eu não sei. Sabe? Qual é o crente que anda com Cristo, ainda mais, partindo do pressuposto que a maioria aqui há muitos anos, há alguns anos, que não consegue abrir a Bíblia e ler e meditar brevemente com a sua família e tirar um ensino que seja daquela passagem? E se ainda assim você diz, eu não consigo, estamos aqui para ajudar. O conselho da igreja, os presbíteros, para poder lhe orientar, ir até a sua casa e lhe ajudar a fazer o culto doméstico. Não há justificativa. Não há. Você pode, os filhos que já conseguem ler, colocar para ler um versículo, colocá-los para orar, e percebe? A família vai mutuamente se alimentando, se nutrindo do leite da palavra de Deus. O lar, meus irmãos, é o lugar de aprendizado para a vida, pois é nesse ambiente familiar que são definidos os valores para o resto da vida. Dr. Joel Bick, ele diz que uma das lembranças que ele mais tem em sua mente da sua infância é exatamente essa, o contexto do culto familiar, em que o seu pai assentava-se com ele, com a esposa, né, a mãe do Bick e os demais filhos ali, os irmãos do Bick, e abria a palavra e ensinava a palavra. Ele lembra do pai ensinando e ajudando os filhos a orar, enfim. Quais são as lembranças que você, homem, que você, mulher, que seus filhos têm, as principais lembranças quando crescerem na infância deles? Você cultiva? São as aventuras, os ganhos esportivos, sociais, o avanço nos estudos. O que é o principal? Os cultos familiares são um exercício na prática da santidade, pois é através dos meios de graça, meus irmãos, que nós crescemos em santidade, nos assemelhamos ao nosso Deus. É claro que isso não pode ser feito com pressa, sem preparo, ou então até mesmo de forma ocasional, não. Deus quer que nós nos aproximemos dele com reverência e com frequência, com regularidade, adorado diariamente nos lares. Assim como você come com regularidade, assim também você deve se alimentar, e alimentar a sua casa com leite espiritual e puro, com regularidade. Ainda com relação ao versículo 2, veja o que o apóstolo Pedro diz: desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual. Ou então, a ideia, pelo puro leite espiritual. Observe, semelhantemente, Pedro exorta os seus leitores a desejarem ardentemente o alimento espiritual. Como recém-nascidos, assim falei, desejam leite na hora de ser alimentados.
Mas uma pergunta que é levantada, e eu faço essa pergunta aqui, irmãos, porque há uma divergência entre comentaristas, entre eruditos do Novo Testamento sobre isso. Como assim? Nem todos têm um entendimento de que o que Pedro está fazendo menção aqui no versículo 2 é exatamente a palavra de Deus. Contudo, eu creio que Pedro faz menção a isso. O leite aqui descrito por Pedro, tanto é que eu já fiz aplicações nesse sentido, nessa primeira parte, o leite aqui mencionado por ele é da palavra de Deus. E eu queria citar aqui alguns argumentos que um erudito, um estudioso do Novo Testamento, levanta para fundamentar esse argumento. Por que é então que Pedro faz menção aqui à palavra de Deus? Por que é que o leite aqui é a palavra de Deus? Em primeiro lugar, quero que você observe isso olhando para a palavra de Deus, para o texto aqui. Primeiro argumento, a palavra de Deus, ele diz, acabou de ser mencionada nos 3 versículos anteriores. Veja aí, versículo 23 a 25, do capítulo 1. Pois fostes regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Pois toda a carne é como a erva, e toda a sua glória como a flor da erva, seca-se a erva e cai a sua flor. A palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. Ora, esta é a palavra que vos foi evangelizada. Então, o primeiro argumento é que o contexto imediatamente anterior faz referência à palavra. Segundo argumento que ele cita aqui, dizer que a palavra de Deus é viva, como diz o versículo 23 aqui, o apóstolo Pedro, está em consonância não apenas com a ideia de que ela é geradora de vida, mas também com a ideia de que é doadora de vida e capaz de alimentar e sustentar a vida, capacitando os cristãos a crescerem para a salvação. Não foi isso que ele falou no versículo 2? Ele fala sobre, no final do capítulo 1, ele fala sobre a palavra que gera a vida, e agora no capítulo 2, no início dele, ele fala sobre um alimento que vai nutrir a vida. As duas coisas estão conectadas. Terceiro argumento, a ideia de que a palavra de Deus alimenta espiritualmente condiz com declarações em outras passagens da Bíblia que deveriam ser conhecidas por Pedro e seus leitores. Por exemplo, Deuteronômio capítulo 8, versículo 3, Mateus capítulo 4, versículo 4, o próprio Cristo falando sobre isso, né, de se alimentar, a palavra sendo usada ali como essa ideia de alimento. Então, quando Pedro usa essa imagem aqui de um leite espiritual, sem dúvida, tendo aqui um entendimento da revelação como um todo, que a palavra de Deus é tida como alimento, se encaixa também nesse contexto. Não apenas o contexto imediato, mas o contexto maior da revelação, aponta na mesma direção. Quarto argumento, a pureza da palavra de Deus é um conceito veterotestamentário que eles também deveriam conhecer. O Salmo 12, verso 6, Salmo 18, verso 8, Salmo 119, verso 96, e se encaixaria melhor do que qualquer outra opção na imagem de leite puro. Essa é uma das características da palavra de Deus, a sua pureza. Então, quando Pedro faz menção a um leite puro aqui, esse leite, que em nossa tradução aqui na área está o genuíno, mas é essa a ideia, o leite puro, é um conceito bíblico também sobre a palavra de Deus. Quinto argumento, a ideia de desejar, no caso, ansiar pela palavra de Deus, também é um conceito do Antigo Testamento. Ideia expressa 2 vezes com o mesmo verbo usado por Pedro, lá no Salmo 119, versos 20 e 131. Isso, eu faço aqui menção, no caso, o autor diz aqui, a tradução desse salmo, desses 2 versículos do Salmo, na Septuaginta, no grego. A mesma palavra aparece lá, que aparece aqui em 1 de Pedro 2, versículo 2. Essa ideia de ansiar, de desejar a palavra de Deus. Sexto argumento e último. Ler ou ouvir a palavra de Deus implica o processo de levar informações para dentro de si. Algo mais diretamente representado pela metáfora de beber leite, levando-o para dentro do corpo, do que por outras atividades, tais como orar ou adorar, que mais claramente implicam a exteriorização de palavras de oração e louvor. Então, a imagem de um bebê tomando leite, esse leite entrando no seu organismo e nutrindo e alimentando esse bebê, encaixa-se perfeitamente também aqui com a palavra de Deus, sendo uma representação vívida da palavra, que também nós absorvemos, nós ouvimos, nós lemos e trazemos para o nosso organismo, para o nosso ser, nossa alma, as informações da palavra de Deus. Então, são 6 argumentos, pelo menos, que esse estudioso traz aqui
para fundamentar que Pedro está fazendo referência especificamente à palavra de Deus. Mas ele vai usar 2 adjetivos, Pedro, para falar da palavra, para dizer que leite é esse. Eu já citei aqui algumas vezes, mas eu quero destrinchar um pouco mais. Primeiro, esse leite, ele é um leite puro. Ou então, na sua tradução aí, um leite genuíno. Irmãos, a ideia aqui no original é algo que denota uma ausência de fraude, de engano. Ou seja, é um leite sem mistura, não adulterado. É um leite genuíno. O termo aqui, ele era usado para descrever algo sem fraude ou adulteração. Esse adjetivo implica que as Sagradas Escrituras estão livres, tanto o Antigo quanto o Novo Testamento, estão livres de qualquer impureza ou imperfeições. Não há impureza na Bíblia, não há imperfeição no texto sagrado. E tal palavra, tal leite, não servirá para engano. As Escrituras não enganarão aqueles que beberem dela, nem vão desencaminhar os seus leitores. Mais ainda, não dirão nenhuma mentira. Entenda, a Bíblia registra mentiras, do próprio diabo, é claro. Mas o ensino bíblico jamais ensina mentiras. Colocando de uma forma mais clara, o registro da mentira é verdadeiro. O diabo de fato falou aquilo. E o que ele falou com relação àquilo, ou seja, qualquer outro falso ensino mencionado, deve ser tido por nós como mentiroso, o ensino do indivíduo, não o registro bíblico, e devemos contrapor com a verdade da palavra de Deus. Segundo adjetivo, o adjetivo espiritual, que ele usa aqui, que pode significar racional, relacionado à palavra, e a ideia também seria de algo que é apropriado para a mente, para o espírito do indivíduo. Um alimento que é racional. Não é um leite físico, mas um alimento espiritual que nutre a vida interior. É essa a ideia. A palavra de Deus é um leite puro, sem nenhum tipo de mistura, e ela também alimenta o nosso interior, a nossa mente. Deixa eu citar o que diz a Confissão de Fé de Westminster, no capítulo 1 da Sagrada Escritura, na seção 8. Ouça, o Velho Testamento em hebraico, que era a língua nativa do antigo povo de Deus, e o Novo Testamento em grego, a língua mais geralmente conhecida entre as nações no tempo em que ele foi escrito, sendo inspirados imediatamente por Deus e pelo seu singular cuidado e providência, conservados, olha a linguagem, puros em todos os séculos, são, portanto, autênticos. E assim, em todas as controvérsias religiosas, a igreja deve apelar para eles. Mas não sendo essas línguas conhecidas por todo o povo de Deus, que tem direito e interesse nas Escrituras e que deve, no temor de Deus, lê-las e estudá-las, esses livros têm de ser traduzidos nas línguas vulgares de todas as nações aonde chegarem, a fim de que a palavra de Deus, permanecendo nelas abundantemente, adorem a Deus de modo aceitável e, através da paciência e conforto das Escrituras, possam ter esperança. Vou resumir aqui o ensino confessional, que expressa fielmente o que a palavra de Deus ensina. Deus revelou a sua palavra no Antigo e no Novo Testamento. O Antigo, o hebraico, com algumas passagens em aramaico, e o Novo em grego. Essa palavra não tem nenhuma adulteração, não tem nenhuma mistura, não tem nenhum erro. Ela é inerrante, ela é infalível. Não há nada de defeito nela. Mas a própria confissão de fé diz que há necessidade de tradução da Bíblia. Isso não é contrário à palavra de Deus, está o ensino. Pelo contrário, o próprio Senhor e os apóstolos utilizaram tradução em seus dias, a Septuaginta. O ponto é, a tradução tem que ser fiel ao texto sagrado. Tem que expressar exatamente o que o texto diz. Ser fiel ao texto. Então você que tem uma Bíblia em português, sendo tal Bíblia, tal tradução fiel ao texto sagrado, você não tem
menos palavra de Deus. De forma alguma. Agora, é claro que há traduções que foram tão porcamente feitas que jogaram impurezas no texto, que não existem lá no seu original. Mas a tradução é porca, é imunda, é impura. E assim deve ser rejeitada por nós. Algumas, inclusive, que ficaram famosas há algum tempo atrás, de conter termos que são vulgares. Não no sentido comum, vulgar, mas no sentido ruim, pejorativo. Coisas horríveis colocadas na palavra de Deus. Falta temor para com o Senhor. Mas repito, a palavra de Deus em si é pura. É sem mistura. É um leite que nos alimenta, meus irmãos. Que você pode confiar, assim como um bebezinho que confia na mãe que alimenta ele e coloca a sua boquinha ali no seio da sua mãe e se alimenta tranquilamente. Assim você e eu devemos estar voltados para a palavra do nosso Deus, enquanto nosso Pai nos alimenta com leite puro e espiritual. Percebe como esse texto nos exorta também a necessidade de manter a pureza na doutrina? Ora, uma vez que a palavra de Deus é pura, a sã doutrina contida nela, exposta nela, todo o conselho de Deus é puro. Logo, aqueles que ensinam publicamente a palavra de Deus precisam lutar por preservar a pureza da doutrina. Não se trata de uma briga, de uma questão meramente pessoal. É o meu gosto. Não. É o nosso dever. Os ministros da palavra, os presbíteros da igreja, são os guardiões. Tem que manter a pureza. Tem que ensinar conforme Deus revelou na sua palavra. Caso contrário, aquele que deveria ser a boca de Deus na congregação, falando em o nome do Senhor, acaba sendo aquele que vai colocar impurezas e misturas e opiniões pessoais e outros falsos ensinos no meio do leite, e a congregação começa a alimentar aquilo que é vil, quando deveria, na verdade, estar alimentando o alimento mais puro, sem alteração, sem impureza alguma. O alimento espiritual de uma congregação precisa ser teologicamente fiel, meus irmãos. Teologicamente fiel. Toda a igreja verdadeira, ela dará ênfase primariamente à sã doutrina. A sã doutrina. A sã doutrina. Essa é a nossa prioridade. É que o culto seja regulado pela palavra de Deus. É que o governo da igreja seja assim, regido por Cristo, segundo a sua palavra. É que as famílias sejam também dirigidas segundo a vontade do Senhor revelada em sua palavra. Tudo. É a sã doutrina que nos guia, que nos sustenta, que nos alimenta. Portanto, todo ensino bíblico, público, deve ser responsável. E para ser feito de forma responsável, aqueles que ensinam têm que se preparar para isso. Cuidado com doutrinas distorcidas. Você tem a obrigação, crente, a agir semelhante aos bereanos. Você precisa saber ouvir. Todo crente é chamado por Deus para ser um bom ouvinte de sermões. Porque você pode sim, ouvindo um sermão, ouvindo um ensino, no meio daquele ensino, daquele leite sendo dado, conter alguma impureza. E se você tiver discernimento, conhecimento bíblico, estiver preparado e em oração, bem atento com os bereanos, você conseguirá fazer a distinção. E dizer, bem, boa parte do sermão eu consigo entender, eu consigo aceitar, está fiel ao texto, mas essa coisa, especialmente que o pastor falou, ou que esse pregador disse, isso não reflete o ensino bíblico. É claro que estou falando de forma muito genérica aqui. Há coisas que podem ter sido mal entendidas, o pastor não se expressou muito bem, mas o princípio é, eu devo receber o leite que é puro e espiritual. E para eu conseguir discernir isso, eu preciso conhecer bem essa doutrina. Para avaliar os conteúdos e materiais que eu me deparo com eles. O que inclui, inclusive, os livros que você lê, os artigos que você lê, tudo que você, assim, coloca à sua frente para se alimentar à luz da palavra de Deus. Tal rigor, meus irmãos, não é uma mera exigência humana.
Não é porque o pastor da igreja, ele simplesmente quer assim. Porque Deus ordena em sua palavra. Colocando de uma outra maneira. Se a palavra de Deus é um leite puro e espiritual, por que é que eu vou me alimentar de coisas impuras, de coisas sujas, de coisas misturadas com o erro? Porque eu vou expor a minha alma e da minha família a coisas que não nutrem, não sustentam as nossas vidas. Veja a responsabilidade mais uma vez dos homens aqui, das mulheres também no segundo lugar. O que os filhos contemplam? O que eles têm de conteúdo? O que eles ouvem? Há pessoas que visitam igrejas que são distantes da sã doutrina e não estão nem aí para isso. Veja, visitar as outras igrejas em si não é algo pecaminoso, de forma alguma, pelo contrário. Contudo, quando você, homem, sai com a sua família para uma outra igreja, ou então mesmo uma conferência teológica, algum lugar que você vai levar a sua família para ser exposta a um ensino bíblico, você precisa levar a sua família para um lugar onde esteja pregando a palavra de Deus. Do mesmo jeito, onde você estiver com a sua família. Se você percebe que o púlpito distorce da palavra, que o leite já não é mais genuíno, já não é mais puro, você vai tirar a sua família dali. E vai levar para outro lugar. Ou você quer que o seu bebezinho, seus filhinhos, a sua esposa, sejam assim, envenenados com o leite contaminado? O apóstolo Pedro ainda fala no versículo 2: para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. Irmãos, a palavra principal dessa oração aqui é a palavra crescimento. O resultado de beber do leite da palavra de Deus deve ser o quê? O crescimento espiritual dos crentes. Assim como uma mãe está sempre procurando indícios de crescimento em suas crianças, Deus também quer ver o crescimento espiritual contínuo dos seus filhos. Não é assim na sua casa? A minha eu imagino que daqui, dos irmãos aqui também seja, ou pelo menos semelhante. As crianças vão crescendo, e aí a gente fica naquela expectativa, e os próprios ficam pedindo, quando foi que eu cresci? Aí você vai medindo, né, na parede ali, vendo ali o tamanho do seu filho. Aquela expectativa, você quer ver o crescimento dele. E não apenas de estatura, mas ele está crescendo de forma saudável. Você leva no pediatra, você faz acompanhamento, você procura ver como é que ele está crescendo, desenvolvendo, intelecto também. Mais ainda, deve existir em nós a preocupação com nossos filhos, nossas vidas, pelo crescimento espiritual. O verbo crescer, usado aqui pelo apóstolo Pedro, ele se refere literalmente ao crescimento físico da criança. Interessante, irmãos, perceber como Pedro aqui, ele não faz nenhuma distinção entre bebês e adultos no texto. Leite e alimento sólido. Como eu disse no início, a intenção de usar essa imagem aqui dele não é a mesma de Paulo aos Coríntios e também do autor aos Hebreus. Ao invés disso, ele indica que todos os crentes continuam a ser bebês que precisam constantemente do leite da palavra de Deus. Deixa-me ser mais claro. Quando Paulo fala aos Coríntios, ele está falando de uma maneira que, olha, vocês deveriam estar já num avanço teológico, num avanço de conhecimento bíblico maior, e estão ainda no início, assim do mesmo jeito com relação aos Hebreus, o texto lá, a Epístola aos Hebreus. Aqui, ele não está usando esse sentido, está usando qual sentido? Seja adulto ou bebê. Qualquer um da família de Deus, qualquer um. Na sua velhice, você já caminhando para o final da vida, nesse sentido, você deve ser como um bebê sempre. Você sempre será como um bebê. Nesse sentido, desejando ardentemente o leite. Mais uma vez, Pedro, nesse versículo 2, ele introduz o conceito de salvação, irmãos. Na realidade, há um paralelo entre o primeiro capítulo, onde o autor ensina que experimentamos o novo nascimento que leva à salvação. Veja isso, no capítulo 1, se observar isso com seus olhos. Capítulo 1, versículo 3. Capítulo 1, versículo 3, diz assim, Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Versículo 5. Que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação, preparada para revelar-se no último tempo. Versículo 9. Obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa
alma. Então ele faz aqui um paralelo onde ele ensina que experimentamos um novo nascimento, que leva à salvação. E o capítulo 2 agora, ele diz que nós crescemos em nossa salvação. O mesmo tema da salvação, só que agora sob duas óticas distintas. Primeiro, nós recebemos, ou no caso, nós nascemos de novo, nascemos do alto. O Santo Espírito nos fez nascer de novo. E uma vez nascidos de novo, uma vez salvos, nós crescemos progressivamente, gradativamente, nessa salvação. Onde iria o leite puro, aqueles a quem Pedro se dirige, necessariamente crescerão para a salvação. Isto é, rumo à maturidade cristã. Você foi salvo pelo Senhor? Você nasceu de novo? Isso aconteceu em sua vida? Você foi justificado? Pois bem, agora você cresce na santificação. É assim que ocorre o desenvolvimento, o crescimento da nossa salvação. Nós somos santificados pelo Santo Espírito do Senhor, através dos meios de graça. O propósito é esse: chegar à maturidade cristã, ou crescer cada vez mais a maturidade cristã. Percebe como o ensino da palavra de Deus tem esse propósito, irmãos? Eu quero que você responda para si mesmo esse momento. Hoje eu conheço mais a Cristo que eu conhecia há um ano, conheço mais ao Senhor e sou mais maduro na minha fé do que eu era quando conhecia o Senhor há 10, 15, 20 anos? Ou eu estagnei na fé? Quanto de leite espiritual puro você bebeu nesses anos de fé? Os que nasceram na fé aqui. Há quanto tempo você se alimenta desse leite? Pedro conecta, irmãos, o leite espiritual ao crescimento. A meta dessa alimentação aqui não é apenas informação. Não é você colocar para dentro do seu organismo, do seu ser, da sua mente, informação. Quantas pessoas conhecem muito de Bíblia? Em que sentido eu digo isso? Informações acerca de personagens bíblicos, de histórias bíblicas, conhecem genealogias, conhecem, enfim, várias coisas da Bíblia. Mas o foco dessa alimentação aqui não é meramente informação, é transformação e maturidade. Nós somos conformados cada vez mais à semelhança e à imagem de Cristo. A pergunta é, isso está acontecendo com você? À medida que você bebe o leite, se parece mais com Cristo? Veja a importância de nós darmos valor à aplicação das Sagradas Escrituras. E eu, como um pregador, não falo isso negando aqui, obviamente, a necessidade de explicação. Porque se eu chegasse aqui e só fizesse aplicações, eu não estaria pregando fielmente o texto. Para que o texto seja fielmente pregado, eu preciso ler, explicar e aplicar o texto. A aplicação fiel flui de uma explicação fiel. O texto diz isso, irmãos, e a aplicação para a sua vida e para a minha vida é esta. Então a aplicação flui da explicação. Mas eu quero voltar os seus olhos aqui, os seus ouvidos, para dar atenção a isso, a importância de aplicação. Não apenas conhecer o que o texto diz, não apenas saber a informação, mas sobretudo você saber o que ele tem a ver com a sua vida em particular. Como é que você responde a isso? Quando é uma promessa do Evangelho sendo anunciada, como é que você responde? Tem que ser com fé, descansando no Senhor, confiando na sua providência. Quando é o Senhor me advertindo com relação a algum pecado, eu me arrependendo, eu confessando, abandonando o pecado. Percebe? Eu ter as aplicações claras em minha mente e pedir ao Senhor que eu responda fielmente a elas. Um outro aspecto importante sobre isso. Você precisa, assim como eu, avaliar o crescimento espiritual ao longo do tempo. Eu adiantei um pouco essa aplicação aqui, mas eu quero aprofundá-la um pouco mais agora. Avaliar o seu crescimento espiritual ao longo do tempo. Você está crescendo? Amadurecendo em Cristo?
Irmãos, é tão vergonhoso e triste ao mesmo tempo quando alguém diz conhecer o Senhor há tantos anos, há tantas décadas, e não passa de um imaturo espiritual. Conhece muito de Bíblia, nesse sentido que eu expliquei, mas não pratica. Uma evidência disso é alguém que anda com Cristo há muito tempo e não tem um mínimo de sabedoria. Sempre quando age, ou normalmente quando age, é com imprudência, sem pensar duas vezes, sem orar antes, sem meditar no que vai falar, sem ouvir mais o que falar fora do tempo. Não é sábio, não cresceu minimamente um centímetro sequer ao longo do tempo. Como você faz com seus filhos? Como fazemos lá em casa? Quando vão para a parede, coloca ali, vê o tanto que cresceram já em tanto tempo. Faça isso com a sua vida. Pegue a régua da palavra de Deus e meça com a sua vida o tempo que tem passado e como você tem assim crescido diante do Senhor, se é que você tem crescido. Ao mesmo tempo, para não ficar apenas na advertência e você ser confrontado assim como eu pela palavra do Senhor, também seja consolado, assim como eu também nessa noite. Porque a gente olha para isso e fica, meu Deus, é o desespero completo. Porque eu olho e eu vejo o crescimento tão insignificante. Valoriza o crescimento também. Dando graças a Deus, obrigado, Senhor. Foi 1 centímetro de fé. Foi um pouquinho a mais de santidade, mas foi. Deus me concedeu essa bênção. Eu me alimentei da sua palavra, eu tenho crescido aos poucos. Então não olha somente de forma imediata para o tempo mais próximo, mas olha para o todo, para o longo da sua vida com Cristo. E veja como Deus tem sido bondoso com você, como você tem experimentado a bondade do Senhor, crescendo e amadurecendo na fé esse tempo todo. O texto também nos ensina, meus irmãos, nesse versículo 2 ainda, a desenvolver a nossa dependência constante de Deus. Entenda isso. Todos nós, os ímpios inclusive, toda a criação, depende do Senhor Deus. A diferença é que há aqueles que reconhecem isso e aqueles que não reconhecem isso. O ateu, para blasfemar contra o Senhor, precisa do fôlego que Deus dá. Ele não faz isso sem depender de Cristo, sem depender da boa mão do Senhor Deus. O que eu estou aplicando aqui, à luz desse texto, é que a gente precisa desenvolver essa consciência de nossa dependência constante do nosso Deus. Eu preciso entender que eu nunca, nesse sentido que eu estou explicando, eu nunca passarei de um bebê. Eu sempre vou depender do meu Pai. Para a eternidade. Para a eternidade. Só Deus é autossuficiente. Só Deus tem vida em si mesmo. O que nós temos, meus irmãos, é pela boa mão do Senhor Deus. Bebês são totalmente dependentes para receber alimento. Cristãos maduros, além disso tudo, também reconhecem que não podem crescer espiritualmente sozinhos. Você já viu um bebê fazer isso? Se eu visse isso na minha casa, certamente eu ficaria assustado. O bebezinho, que não sabe nem andar, nem falar, se levantou e foi lá fazer as coisas para ele. Ele depende de outro. Ele precisa que o seu pai, ele precisa que a sua mãe, nesse caso, pensando no leite aqui, o pegue nos braços, o acalente, o coloque aqui e nutra. Pastor, eu entendi já, é a nossa dependência do Senhor Deus, sim, mas também no contexto horizontal. Os reformadores falavam sobre isso. Ninguém pode ter Deus por pai se não tiver a igreja por mãe. Na igreja nós somos alimentados. Nós somos amamentados, irmãos. São os seios fartos da igreja de Cristo que nos alimentam.
com leite genuíno, puro e espiritual. Com o seu irmão ao seu lado, caminhando com você, lhe aconselhando, lhe admoestando, orando por você, com você, repreendendo quando necessário, pegando você pelo braço e caminhando juntos. Não tem como amadurecer sozinho. Logo, a gente não cumpre ferro com ferro se afia. Só podemos cumprir isso se andarmos juntos. Juntos. Por isso precisamos, meus irmãos, uns dos outros também. Veja a importância de Pedro começar esse capítulo 2 dizendo isso. Despoje-se da maldade. Tire essas vestes imundas do dolo, do engano, da mentira, da maledicência, da hipocrisia, da inveja. Tira, porque isso corrói a comunhão. Isso prejudica a sua caminhada. Quando deveria estar ao lado do seu irmão, nutrindo um ao outro, se ajudando, você está atacando com fogo amigo aqueles que estão ao seu lado. Em último lugar, versículo 3 agora, para encerrar o sermão. Caminhamos para o final, no caso. Diz a palavra de Deus: se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso. E aqui eu preciso citar uma outra tradução, que eu entendo que ela capta melhor ainda o sentido do texto original, que diz assim: agora que vocês experimentaram que o Senhor é bom, ou que o Senhor é bondoso. Agora que vocês experimentaram que o Senhor é bom. Irmãos, o apóstolo Pedro, ele está fazendo uma citação aqui no versículo 3, do Salmo 34, o texto que foi lido na Santa Convocação, do culto de hoje, verso 8, onde Davi diz: ó, provai e vede que o Senhor é bom. E aqui tem pelo menos 3 coisas importantes a serem ditas, nessa expressão que ele utiliza aqui. E a primeira, por isso eu fiz referência a uma outra tradução, nós temos aqui o apóstolo indicando a passagem de um certo período de tempo, desde que os leitores começaram a tomar conhecimento da palavra de Deus. Eles aprovaram, experimentaram, e agora Pedro quer que continuem a receber o alimento dessa palavra. Ele os encoraja a desejar o puro leite espiritual com a intensidade de um bebê recém-nascido que exige seu leite. E uma vez que os bebês provam seu alimento, não param mais de desejá-lo até que estejam satisfeitos. Assim também, os crentes, você e eu, precisamos experimentar a palavra de Deus, desejá-la até que sejamos saciados. A palavra, o verbo aqui, de experiência, a ideia de provar, ele pode ser usado literalmente, sim, e é, na Bíblia, como em João capítulo 2, versículo 9, para a ideia de ingerir alimentos. Seja com relação a uma pequena porção, como João 2, 9, como também para consumir o alimento inteiramente, em Atos 20, versículo 11. Mas quando o verbo é usado de forma metafórica, que é o caso aqui, significa experimentar, como a expressão comum, experimentar a morte, que aparece lá em Mateus 16, 28, João 8, 52, Hebreus 2, 9. O paralelo, meus irmãos, mais próximo do uso que Pedro faz dessa palavra é Hebreus 6, 4 e 5, em que o autor fala de provar o dom celestial, participar do Espírito Santo e experimentar a bondade da palavra de Deus e dos poderes da era vindoura. O uso em Hebreus, lá em Hebreus 6, significa ter experimentado a plenitude de Deus, aquilo que Pedro também tem em mente aqui. Os crentes experimentaram Deus de forma real e poderosa em sua conversão. E agora Pedro deseja que continuem a experimentar Deus para que possam crescer em sua salvação. Então, o sentido do versículo 3 não é como você tem na Ara, como se desse uma ideia de algo condicional. Se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso, a ideia no original é: agora que vocês experimentaram, agora que vocês provaram. Isso de fato aconteceu. Isso de fato aconteceu. Eles provaram a bondade do Senhor. Por isso esse é o fundamento. Essa é a motivação, é a razão para Pedro afirmar os versículos 1 e 2. Como é que você vai despojar da maldade e de todos os pecados? Como é que você vai desejar ardentemente e ansiar a palavra de Deus? Como é? Porque você já experimentou, já provou que o Senhor é bondoso. Ninguém pode responder aos imperativos sem o indicativo. Ninguém pode obedecer aos mandamentos, faça tal coisa, se Deus já não tiver feito por nós.
Você responde se santificando, abandonando o pecado e querendo e crescendo no conhecimento da palavra de Deus, porque você experimentou a bondade do Senhor. É assim, irmãos. Segundo lugar, o ponto aqui importante também ser ressaltado, irmãos, é que a palavra usada pelo apóstolo Pedro, no versículo 3, a palavra aqui para Senhor, ela, na sua epístola, na epístola de Pedro, refere-se ao nosso Senhor Jesus, a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Lá no Salmo 34, verso 8, ela é usada para se referir ao Senhor Deus de Israel, a Yahvé, o Deus do pacto. O que Pedro está fazendo aqui então? Pedro está ensinando indiretamente a divindade de Jesus. Uma vez que em sua carta o título Senhor é usado costumeiramente para falar de Jesus, a segunda pessoa, e ele cita um salmo aqui fazendo referência ao Deus de Israel, ele está dizendo em outras palavras, que aquele Senhor do Salmo 34, o Senhor de Davi, é o seu Senhor, é o Senhor da igreja. Jesus é Deus. E foi da sua bondade, ou é a sua bondade que nós temos provado e experimentado. Não é negar a bondade do Pai e do Espírito Santo, claro que não. Mas em termos de ênfase aqui, a ênfase aqui no texto está na segunda pessoa da Santíssima Trindade. E o último ponto, meus irmãos, é a palavra bom aqui, que ele utiliza, ou na sua tradução a palavra bondoso, que seria sinônimo de gracioso. Colocando isso de uma forma mais clara, o que Pedro quer dizer é que quando o crente lê a Bíblia, encontra o seu Deus de forma pessoal em Jesus Cristo, que ele concede inúmeras bênçãos. O Filho de Deus pode então se regozijar em Deus, porque ele é bom e gracioso. E onde você experimenta em sua plenitude a bondade de Deus? Na pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo. Se você realmente nasceu de novo, se realmente o Espírito Santo colocou na sua boca um gosto pelas coisas de Deus, sem isso você não pode sentir o gosto, meus irmãos, prazeroso das coisas espirituais. O mundo à sua volta, e você sabe muito bem disso, ele não tem prazer, não se importa com aquilo que é espiritual. Não está nem aí para o leite genuíno da palavra de Deus. O leite não está no topo, na verdade não está em nenhuma parte da lista das coisas mais importantes para o mundo. Mas se você sentiu o seu gosto, se você sentiu o gosto do Senhor, provou o Senhor, como disse o salmista, e sabe que Ele é bom, como é que você pode sentir o gosto de Cristo e não querer mais? Como é que você, que tomou esse leite, que comeu esse pão da vida, você não quer mais? É por isso que o Senhor ensinou no Sermão do Monte, Mateus 5,6, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Eu pergunto a você nessa noite, o que o motiva a ir à igreja, ou no caso, vir à igreja para ouvir a palavra de Deus? Qual é essa motivação que está aqui nessa noite? Qual foi a razão principal que o trouxe aqui esta noite? Motivação que não pode ser vista pelas pessoas? Quantos sacrificariam um domingo, por assim dizer, só para ser visto pelos outros? Talvez tenha quem faça isso, na verdade até tem. Mas sendo essa a motivação principal, prestação de contas para que os outros vejam. As pessoas que vêm à igreja, meus irmãos, ao culto solene, com sinceridade, vêm porque estão famintas, têm um desejo sincero pelas coisas de Deus, porque você já sentiu o seu gosto. São coisas, meus irmãos, que são tão gostosas, tão deliciosas, que nunca causam enjoo. Nós não agimos como o povo no deserto, que falou aquela loucura, o pão vil. Quando você conhece a Cristo de fato, esse pão sempre é delicioso. Não há enjoo. O pregador, quando se prepara para anunciar a palavra de Deus,
E essa é a minha experiência pela graça do Senhor Deus. Há um deleite nisso, irmãos. Imagina que seja a sua experiência, mulher, quando prepara o alimento da sua casa, para a sua família. Sabendo que o seu marido, sabendo que os seus filhos vão comer daquela comida que você está preparando. E você vai se deleitando ao longo que prepara a comida. E você mesma vai comer daquela comida. Que bondade. Que graça. Que graça, meus irmãos. Ele dá a nós, pregadores, condição para anunciarmos a sua palavra, nos alimentar durante o sermão, a preparação do sermão, durante a sua entrega, e mesmo depois ficar assim, sentindo o gosto do que foi dito. Mas para você como ouvinte, não deve ser diferente, pelo menos a experiência de provar durante o sermão. Você pode se cansar da palavra de Deus. Quantas horas você ficaria diante de uma tela de cinema? Quantas você já ficou? É impossível, meus irmãos, para aqueles que provaram a bondade do Senhor, não ter prazer de querer mais e mais. Não agirem como as pessoas dos dias de Esdras. Traga o livro, nós queremos mais, mais e mais. Não pare, não pare. Quanto mais você experimenta, mais você quer. Quanto mais você experimenta e prova a bondade do Senhor, mais você quer. Vista especialmente na pessoa de Cristo e no leite da sua palavra. Imagine uma criança que nunca comeu mel. Para ela, é apenas mais um alimento. Mas no momento em que ela prova pela primeira vez, algo muda. Agora ela precisa ser convencida, ou melhor dizendo, ela não precisa mais ser convencida a querer mais. É assim, irmãos, que Pedro descreve a vida cristã. O desejo por Deus nasce da experiência de provarmos, de experimentarmos a sua bondade. Agostinho de Hipona escreveu em suas confissões: provaste-me, Senhor, e agora tenho fome e sede de ti. Quando a alma prova a Deus, ela nunca mais fica satisfeita com menos. Quando provamos Deus, a sua bondade, nunca mais queremos menos. A pergunta é: você já provou que o Senhor é bom? Você já provou que o Senhor é bom? Você pode sair deste culto hoje à noite e dizer: eu já provei e tenho provado em minha vida que o Senhor é bom. Porque já experimentamos, meus irmãos, a bondade do Senhor. Devemos abandonar todo o pecado e desejar ardentemente a palavra de Deus para crescer na salvação. É isso que a palavra de Deus nos ensina nessa noite. E que por sua graça e seu poder possamos responder em obediência pela fé à vontade do nosso Deus. Amém. Oremos. Graças te damos, Senhor nosso Deus, por tua palavra, pelo leite genuíno, puro, espiritual que o Senhor nos concedeu nessa noite. Sem mistura, sem impureza, sem contaminação, puro, santo, perfeito. E que a despeito do pregador de suas falhas e limitações, como pecador que sou, o Senhor graciosamente falou conosco, nos alimentou nessa noite. Obrigado, ó Deus, por isso. Eu te peço, Senhor, que esse leite que nós aqui provamos possa nos sustentar, não apenas na noite desse santo dia do Senhor, mas durante toda a nossa vida. E que o teu povo aqui reunido tenha cada vez mais o desejo ardente por buscar esse leite, largando o pecado, despojando-se do pecado, toda maldade, e assim demonstrando que de fato provou a bondade do Senhor, que o Senhor é bondoso. Como tu és bom, ó Deus, como tu és bom. Te louvamos, ó Deus, por isso, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.